deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. E em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio 87, estamos novamente no ar. Bom dia também a você que nos assiste pelas redes sociais. Estamos felizes porque podemos nos encontrar novamente para comentar e estudar a Palavra de Deus. Que bom que você veio. Estamos nos aproximando da festividade máxima da cristandade, o Natal. E queremos hoje estar comentando sobre essa grande festa, Natal. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. Vamos orar para iniciar logo o nosso comentário? Santo Deus, nós estamos aqui para abrir a Tua Santa Palavra. Queremos ouvir a Tua voz, sentir o Teu santo amor em nosso favor e queremos pedir que o Santo Espírito esteja junto de nós para nos ajudar a entender cada palavra que temos da Tua Santa Palavra. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, abençoa cada um de nossos ouvintes, abençoa para que nós tenhamos um Natal coroado pela Tua Santa Paz. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos nós, com todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM de Dracena, também pelas redes sociais, pelo Facebook e o canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, que depois fica gravado esta mensagem para que você possa rever, compartilhar, mas acima de tudo, que nós estejamos sensíveis à voz de Deus pelo Espírito Santo, para que compreendamos os seus propósitos. Estamos numa época festiva, época do Natal, e eu acredito que um dos primeiros pensamentos que nós temos que ter neste período é o porquê Jesus nasceu. É mesmo, né? Porque uma coisa que me chama a atenção, irmã Jo, é que quando a gente vai buscar decorações de Natal para casa, uma decoração de Natal apropriada, a mais apropriada que tem seria o presépio, a figura do presépio, o nascimento de Jesus. Tenta achar uma toalha de mesa
Não tem. Eu nunca vi. Não tem. Então, as figuras vão destonando, né? E vão afastando a gente da realidade do Natal. Isso, exatamente. E hoje muitas pessoas estão totalmente afastadas dessa realidade, né? É o que a gente percebe. Infelizmente, né, eles vão se afastando, né? As pessoas vão se afastando, vão perdendo o conceito, e aquilo que era para ser uma festa de amor, porque afinal de contas o nascimento de Jesus é a expressão máxima do amor de Deus, né? É o texto de João 3,16. Isso, porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a expressão do Natal, ela é a expressão máxima do amor de Deus. Isso deveria ser revelado através do amor da família, do amor conjugal, do amor dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, nas relações parentais, nas relações sociais. Então, as pessoas perguntam assim, por que no Natal fica esse clima de amor? Né? Teria que ser o ano inteiro, né? Teria que ser o ano inteiro, mas no Natal especificamente fica esse clima de amor exatamente porque é o amor que nasceu. É o amor. É o amor que nasceu, né? Quando fala João, né, no Evangelho, segundo João, no capítulo 1, quando ele fala e o verbo se fez carne e habitou entre nós, essa palavra verbo no grego é logos, que é a essência de Deus, né? Então, esta essência de Deus, que João mesmo vai falar depois na sua primeira carta, que Deus é amor, né? Então, essa essência de Deus, que é amor, nasce e se materializa em Jesus, né? Então, Jesus, ele é a plenitude do amor físico, né? Do amor materializado, para mostrar como que a gente deve se amar, como que a gente deve se relacionar. Por isso que ele fala, né, em João capítulo 13, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu vos amei. Né? Então, essa expressão do amor, ela não pode se tornar, vamos dizer assim, platônica, né? Dentro da filosofia, né? Aquele amor que eu observo de longe, né? Porque Deus não fez isso. Deus se aproximou de nós. Deus se aproximou. O amor dele fez com que ele estivesse presente, né? Que ele habitasse entre nós, e aí ele pôde ter misericórdia, ele pôde ter compaixão, porque ele estava ali sofrendo, né? Compaixão, eu sempre falo, né? Explico a palavra, que é o sofrer junto, né? E Jesus sofreu junto. Né? Aliás, ele sofreu mais, né? E ele está sofrendo até hoje conosco, né? Porque quando nós choramos, ele chora junto, ele sofre junto, ele se comove junto, se alegra junto também, né? Participa das nossas alegrias, das nossas festas, né? Deus, se nós olharmos, né, com atenção na Bíblia, nós vamos ver que Deus é um Deus muito festeiro. Realmente. Né? Jesus fez parte de tantas festas, tantas festas. As festas são comuns, né? Porque as festas aproximam as pessoas. As festas fazem as pessoas interagirem, olharem umas para as outras. As famílias que vão perdendo a cultura das celebrações de Natal, de Ano Novo, de aniversários, né? Elas vão perdendo a cultura das celebrações, elas vão perdendo as afinidades. Elas vão se distanciando. E daí fica aquela sensação na mente, né? Não vou comemorar Dia das Mães porque é só uma coisa comercial. Dia dos Pais é comercial, né? Presente de aniversário não precisa, o presente é você, né? Você vai fazendo isso, você vai se esfriando. E é um problema que nós temos, inclusive que a Bíblia fala nos últimos tempos a respeito do amor que esfriaria. De quase todos. Ainda bem que não é de todos, né? Jesus disse que é de quase todos. Quero estar entre aqueles que estão antes do quase, viu? Exatamente. Porque, assim, quando a Bíblia fala que o amor se esfriaria de quase todos, o que a gente tem que compreender?
é que aquele que não compreende o amor de Deus, aquele que não compreende o nascimento de Jesus Cristo, aquele que não compreende a missão de Jesus Cristo, né? Então, essas pessoas, é até aceitável que elas tenham seu amor esfriado. Agora, quando a pessoa se entregou a Cristo, é um cristão, conhece a palavra de Deus, então esse amor esfriado não faz sentido. Então, ela só conhece dentro da igreja, então? Pode ser que seja isso, né? Daí ela não é um cristão, né? A pessoa não é cristã, ela é um religioso. E aí é onde a gente divide o cristão do denominacional. A pessoa pode fazer parte de uma denominação, de uma religião, mas não ser um cristão de fato. Porque o cristão é aquele que reproduz a vida de Cristo em si. Aprende a amar incondicionalmente, né? Mesmo que a pessoa não seja agradável conosco, nós precisamos amá-la para ensinar talvez o amor também, né? Sim, é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Quando mesmo as pessoas que por algum motivo se apresentam de modo desagradável quando a gente inverte a situação e começa a tratar aquela pessoa com mais amabilidade, né, com mais respeito, né, a gente dá mais atenção para aquela pessoa, ela também vai mudando de forma. Ela vai mudando o seu trato, ela vai mudando, ela até assim, vamos dizer, pelo seu perfil de personalidade, às vezes com outras pessoas que rebatem do mesmo jeito que ela continua igual. Mas com aquele que trata com amor, com respeito, com carinho, ela vai se transformando, ela vai mudando, né, as suas relações, até ela entender, né, que essa mudança precisa acontecer para que ela também viva bem. Porque a pessoa que faz isso, ela sofre também. Ela fica com aquela sensação, né, de coisa errada no peito, né? Sim, ela sofre, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa que, quando eu deixo alguém de fora me ofender, né, que poder que essa pessoa tem sobre mim, né, de tirar a minha razão, de tirar a minha paciência, né, de mexer com as minhas emoções. Então eu estou dando muito poder para uma pessoa de fora, né? E quando eu entrego esse poder, que é o meu emocional, o meu psicológico, na mão de outro, né, é porque o outro tem um poder muito grande sobre mim. Então, se eu tenho raiva de alguém, né, às vezes o outro não está nem sabendo que eu tenho raiva dele, mas eu entreguei as minhas emoções a ele, né, e quem está sofrendo sou eu. Exatamente. E o veneno que era para ser dele é seu, né? Exatamente. É aquela frase conhecida, né, que esse tipo de vingança, né, é tomar veneno esperando que o outro morra. Exatamente. Então nós poderíamos usar assim uma frase: bem-aventurados os que ignoram ofensas, não é mesmo? Por isso, usando uma expressão bíblica, né, a irmã colocou aí das bem-aventuranças, mas usando o que vai encaixar bem aí, são bem-aventurados pacificadores. Porque quando uma pessoa ofende a gente e a gente não revida, ela muda. Eu vivi muito isso quando eu trabalhei na saúde, né? Porque na saúde as pessoas têm raiva do governo. Sim. Dos sistemas de saúde, que são falhos muitas vezes, e eles despejam em quem? No funcionário que os atende. Sim. Infelizmente acontece isso, porque eles também não vêem outra pessoa, né? Então, nós representamos o governo naquele momento, né? Naquele momento. E acabam despejando esse ódio, essa raiva, porque também eles não se sentem, né, tratados da maneira que eles esperavam. Isso. Né? A pessoa que está com dor, ela quer o quê? O alívio. O alívio. E nem sempre esse alívio é tão rápido quanto ela gostaria, né? Porque, apesar do sistema de saúde estar muito avançado hoje, existem coisas que são inevitáveis. Então. Né? Você vai num dentista, você pode tomar anestesia, mas a anestesia dói para tomar.
né? Então, o início do que é para ser sem dor é com dor, né? É com dor, né? Então a gente não tem coisas que não tem como escapar. E a gente tem que compreender isso com mais tranquilidade, com mais serenidade, né? Eu gosto muito da oração da serenidade, né? Né? De ter a sabedoria de transformar aquilo que eu posso, mas de aceitar aquilo que eu não posso mudar. Então, porque tem coisas que não... E ter sabedoria para saber... Para distinguir uma das outras, né? Porque tem hora que a gente precisa mudar e também não muda, né? Não... Exatamente. Mas a proposta de Deus em Jesus é exatamente essa transformação. Exatamente essa mudança de perspectiva, de relacionamento humano e de relacionamento divino, né? Então, quando a gente volta para o tema do Natal, né, nós não podemos esquecer que a relação de Natal não é uma festa para comilões e beberrões, né? Ela não é isso. A festa de Natal é uma festa de gratidão a Deus em primeiro lugar, porque o seu filho nasceu. Exato. Porque ele nasceu, nós temos direito a ser salvos. Porque ele nasceu, porque ele cumpriu todas as profecias, porque ele viveu 33 anos sem pecar, né? Porque ele se entregou na cruz e consumou, como ele mesmo declara, está consumado. Ele consumou tudo que era a respeito dele. E não foi algo fácil. Filipenses capítulo 2 fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo, né? Que ele não usurpou, né, o fato dele ser Deus, mas a si mesmo ele se tornou humilde, né? E submisso ao Espírito Santo, ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Que não é uma morte fácil, né? Que não é uma morte fácil, existe a exposição da vergonha, né? Existe toda a humilhação que é feita ali naquele momento, mas ele se submeteu. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, desde o propósito do seu nascimento até a sua morte e ressurreição, nós entendemos o amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que o amor de Deus se revela, que Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se entregar, você fazer algo de bem para uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, né, mas porque ela tem virtudes, porque ela tem qualidades, é uma coisa, né? Se você amar uma pessoa pelas virtudes e pela qualidade que ela te oferece, você na verdade não ama a pessoa, você ama o que ela te oferece, né? Né? Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, e mesmo assim ele nos amou e se entregou por nós. Que coisa, né? É por isso que hoje Jesus nos ensina a amar todos, né? Todos indistintamente, né? Independente, como eu sempre falo aqui, né? Nós falamos sempre independente da sua expressão de fé, do seu vínculo denominacional, né? Todos, né, são amados por Deus pela mesma forma. A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. Exatamente. Né? Ele não veio para uma denominação específica, para um povo específico. Tem muita gente que acha que Jesus veio para os judeus e como os judeus recusaram, daí ele foi pegar o resto. Não, ele queria, ao contrário, ele queria que os judeus divulgassem, né? Exatamente. O que o texto de João capítulo 1 coloca veio para o que era seu, mas quando ele fala para o que era seu, ele não está falando do povo judeu. Ele está falando do mundo, né? Veio para o que era seu. O seu era o mundo. Né? Porque foi ele que criou. Foi ele que criou. Mas o próprio texto em si está falando dessa relação do mundo. O texto é bem claro, né, com relação a isso. Quer ver aqui, ó, João capítulo 1. Olha o que ele fala aqui, né? João capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele fala.
Ele não era a luz, falando de João Batista, né? Para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz vindo ao mundo, né? Ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, né? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu. O que era seu? O mundo. O mundo. Ele está falando do mundo. O texto é bem claro. O contexto é esse. Né? Ele veio para o mundo, ele não veio para os judeus. Né? Ele não veio para os israelitas, ele não veio para os hebreus, que era ali o conjunto da nação, né? Do seu povo. Ele veio para o que era seu, o mundo. Né? Mas os seus não receberam. Quem eram os seus? O mundo inteiro, né? As pessoas... O mundo inteiro. As pessoas, né? Aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Né? Então, os seus não receberam. Mas daí ele vem e fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? A saber, os que creem no seu nome. Então, quando nós observamos isso e juntamos com a ideia do apóstolo Paulo, né, onde Paulo fala, olha, ele veio, mas ele veio já sabendo o que ia acontecer com ele, né? Já sabendo o que ia acontecer com ele, e ele veio sem que nós tivéssemos mérito nenhum. Ele entregou a vida por nós, sabendo que nós éramos ainda pecadores, e sabendo que mesmo assim, muitos recusariam o sacrifício, como recusam até hoje. Hoje nós temos muitas pessoas que não aceitam essas ideias, né? Acham que nós estamos exagerando, né? E a questão é, daí para essas pessoas, que sentido faz o Natal? Então, o Natal, porque no sentido bíblico, o Natal é uma festa espiritual. Extremamente espiritual, porque é a essência de Deus, o amor, o Logos, né, ali, que se fez carne e habitou entre nós. Então, essa experiência do amor, que ela já começa de uma concepção espiritual, afinal de contas, Maria concebeu do Espírito Santo. Né? Então, nós já podemos ver aí uma gestação muito diferenciada. Né? Tão diferenciada que quando Maria encontra com Isabel, o bebê de Isabel, ele reage, né? João Batista ali que está sendo gestado também, né? Gerado, ele reage porque ele reconhece Jesus no ventre de Maria. Né? É muito forte essa coisa. O impacto, né? Dessa descrição. Isso, é muito forte. Isto mostra, né? O contexto espiritual, né? Que havia e continua existindo por trás disso desde a sua concepção. Desde a sua concepção, desde a forma que isto começou a acontecer quando o anjo Gabriel vem falar com Maria. Né? E ali, e Maria era uma pessoa extremamente espiritual, mas uma pessoa extremamente questionadora também. Sim. Né? E isso é muito bom, né? Faz parte da espiritualidade ser o questionador, porque assim a gente aprende também, a gente cresce. E daí quando o anjo chega, Maria, né, você vai ter um filho, né? Ela fala, não vou não. Né? Como é que vai ser isso? Eu não sou casada, né? Como é que isso vai acontecer? E daí o anjo explica, não, você vai conceber pelo Espírito Santo. Não. Depois que ela entende tudo, ela fala, então tá bom, eis aqui a serva do Senhor. Né? Mas primeiro ela tem que compreender o processo. Agora, esse diálogo já é um diálogo espiritual, porque é ela e um anjo. Né? É ela e um anjo. A concepção depois vem pelo Espírito Santo, é uma concepção espiritual. O nascimento de Jesus é uma festividade espiritual e deve nos remeter ao Espírito, né? E reforçando, né? Não se transformar numa festa de beberrões e comilões. Muitas pessoas podem transformar o que é espiritual, o que Deus quer transmitir o seu amor,
em algo profano, né? Em algo que não é espiritual, que é totalmente carnal. As pessoas foram se afastando de Deus, né? É curioso, né? Aquela expressão da pintura de Michelangelo, né? Que é Deus e o homem, né? Deus se esforçando para tocar no homem e o homem com a mão assim solta, Querendo né? se afastar. Querendo se afastar, não está muito interessado, né? em Deus. Então, isto de fato continua acontecendo. Desde o início, desde que o homem pecou ali no Éden, né? Deus ele vai tentando uma reaproximação, né? Ele vai tentando se aproximar cada vez mais. Primeiro pelo diálogo, quando ele conversa ali com Adão e Eva, né? Tentando fazer com que eles se arrependam, confessem o pecado e se arrependam. Não adianta, porque um fica culpando o outro, né? Fica julgando o outro e ninguém reconhece o seu próprio pecado. Mas a partir dali, né? Deus ele não abandona. Ele continua cuidando, ele continua se aproximando, né? Ele refaz o mundo em Noé, né? Ali começa tudo de novo e continua se aproximando, continua falando através dos profetas. Então, assim, Deus ele sempre foi se aproximando e o homem sempre foi tentando se afastar. Porque a aproximação de Deus a nós, ela revela muito daquilo que nós não queremos mudar. Isso, e Deus quer a nossa transformação, né? Exatamente. Deus quer que nós sejamos transformados, usando uma expressão bíblica, regenerados, né? Regenerados é o quê? Ser gerado de novo, que é o nascer de novo que Jesus explica para Nicodemos. Né? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, na sua humanidade, fala, mas como é que vai acontecer isso? Porque ele pensa que tem que ir para o ventre materno novamente. Eu vou voltar para o ventre, como é que vai acontecer isso? Falou, não, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então, nós que nascemos do Espírito, vocês que nos acompanham que nasceram do Espírito, todos nós já somos seres espirituais. É por isso que tudo aquilo que nós fazemos dentro e fora das igrejas, né? Dentro e fora da religião, tudo que nós fazemos tem que ser espiritual. Eu não posso dividir o santo do profano. Porque o santo e o profano não é o lugar que eu estou, mas é o lugar que Deus está em mim. Né? Eu tenho que demonstrar Jesus em mim. Em mim, né? Porque eu sou o templo dele. Quando ele fala que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, é claro que nós temos respeito pelos templos feitos que foram erguidos com um propósito de cultuar e louvar a Deus. Nós temos respeito pelo aquele ambiente, pelo aquele local. Mas às vezes a gente tem um respeito maior do que o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. E é onde Deus realmente habita. Ele não habita lá no prédio construído. Ele habita em nós, que ele mesmo fez a sua imagem e semelhança. Então, por isso que é bom a gente lembrar que a gente tem que ter respeito até por aquele que é alcoólatra, por exemplo, para a gente ajudá-lo a reconhecer que ele é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo quer habitar nele, mas não está podendo nesse momento, né, em que ele só usa... Então, e mesmo assim é muito curioso, né? Porque a palavra de Deus fala que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Só que é uma separação que ela não é uma cisão total. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo continua incomodando, ele continua agindo, ele continua tentando convencer aquela pessoa do pecado, da justiça, do juízo, né? Ele fica tentando. Então, assim, Paulo fala que isso é um grande mistério, né? Porque se o pecado faz separação, como é que o Espírito Santo continua agindo? É mesmo, é o mistério da piedade. É o mistério da piedade, né? Então, a gente não consegue compreender isso. Deus não se mistura com o pecado, mas ele não abandona o pecador. E tudo isso está dentro do amor. Agora, quando dentro
do período da maior expressão do cristianismo, que é o nascimento de Cristo, revelando o amor de Deus, né? Muitas pessoas não querem nem celebrar esse momento, né? Tem os extremos dos dois lados, né? Tem o extremo daquele que só quer fazer a celebração, né? que ele só quer fazer a festa, ele só quer as bebidas, as comidas, né? Então ele só quer fazer a festa, ele nem lembra que Jesus nasceu. Para ele está aproveitando o feriado, né? E tem aquele, né, que ele transforma num ponto, num dia tão idólatra, vamos dizer assim, né, que ele, para se tornar santo, não pode celebrar. Né? Então são os dois extremos ali, né? E os dois extremos são ruins, porque aquele que não celebra não está sendo grato a Deus espiritualmente. E aquele que celebra, mas esquece do propósito, também está fazendo a mesma coisa, esquecendo de Deus. Está na ingratidão também. Está na ingratidão. Então, o que é o Natal? Né? O que é o Natal? O Natal é uma festa, como nós já dissemos aqui, de amor, né? De esperança, de gratidão, né? Acima de tudo, gratidão a Deus, porque Ele cumpriu a sua promessa. É a bênção de Jesus nascendo, né? Eu acho que isso também... E Jesus tem que nascer cada dia no nosso coração, né? Porque Exatamente. É por isso que a data não é importante. Tem muitas pessoas que ficam se debatendo com a data. Né? Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Né? E eu sempre falo, irmãos, isso é uma bobagem. Né? Porque Jesus nasce todos os dias na mente e no coração de milhares de pessoas. E em nós mesmos ele tem que nascer e renascer todos os dias. Né? A data que foi fixada, né, de 25 de dezembro, ela foi uma data, vamos dizer, simbólica. Ela é resultado de estudos dentro da palavra de Deus, mas ela foi uma data escolhida simbolicamente, não para determinar que Jesus nasceu naquela data, mas é para que o mundo reconheça que ele nasceu. Né? E é isso que acontece. O mundo inteiro reconhece o nascimento de Jesus, independente, né, até de ser cristão ou não. Né? Muitas pessoas ainda não são cristãs e já estão, né, reconhecendo. Já tem esse reconhecimento, né? Por quê? Né? Porque dentro dessa expressão do nascimento de Jesus, Jesus dividiu a era da humanidade, né? Jesus dividiu o mundo antes e depois dele. Né? Então, como que eu não vou olhar para Jesus como, mesmo que eu olhe como um Jesus histórico, né? Que é o que a filosofia, o ateísmo estuda, o Jesus histórico, mesmo que eu olhe para ele como histórico, eu tenho que observar que ele é uma pessoa extremamente importante que dividiu a humanidade antes e depois dele. Então, quando ele faz essa divisão antes e depois de Cristo, ele está fazendo a divisão das oportunidades de escolha, da oportunidade de regeneração, de ser uma pessoa mais equilibrada, de ser uma pessoa com uma ética, com uma moral, com um respeito mais adequado e, acima de tudo, de ser uma pessoa espiritual que expresse o amor de Deus. Que bom, né? Saber tudo isso, irmãos. E nós ficamos muito felizes com essas explicações. E é um privilégio que nós temos de estarmos sintonizados e ligados à Bíblia, né? A Bíblia, as profecias que se cumpriram. Isaías 9, verso 6, né, pastor? Então, Isaías 9:6 fala a respeito da missão do nascimento de Jesus, né? A missão em propósito, né, que nós temos aqui em Isaías 9:6, e depois nós temos Isaías 61 falando a missão do Messias, do Jesus adulto, né, na sua missão de evangelho. Então aqui, olha o que fala aqui Isaías 9:6,
é uma profecia, então ele está falando no contexto, ele está falando do filho do rei, mas é uma profecia aplicada a Jesus por causa dos detalhes apresentados aqui. Ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. É muito interessante isso aqui, né? O governo está sobre seus ombros. Porque normalmente quando você fala que coloca alguma coisa sobre os ombros do outro, é um peso. Né? Tá pesando meu ombro, né? Tá pesando meu ombro. E aqui quando eu falo o governo está sobre os ombros, né, de Jesus, é assim, aquilo que deveria ser pesado para mim, eu posso transferir para ele. É por isso que ele fala o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Por quê? O que ele está falando? Passa para o meu ombro. Passa para o meu ombro que eu vou ajudar. Então o governo está sobre os seus ombros. Né? E o seu nome, a expressão aqui no hebraico, né, do Shem, que é o nome, ele está ligado como ele vai ser chamado pela sua característica e personalidade. Né? Então não é um nome, não é que o nome dele vai ser esse, né? Mas é pelo que ele fazia, como ele será chamado, como ele vai ser visto. Primeiro, ele vai ser um maravilhoso conselheiro. Né? E realmente, tudo que a gente precisa, ele tem um conselho. Né? Ele tem um conselho, né? E ele tem um conselho assertivo, né? O conselho de Jesus Cristo não são achismos humanos. Eu acho que você devia fazer assim que é melhor, né? Jesus usa uma expressão quando ele aconselha, né? Ele usa uma expressão muito interessante. Em verdade vos digo. Ele repete, né? Essa ênfase é porque no hebraico, assim como alguns outros idiomas, você não tem um superlativo de algumas palavras. Então você não tem, por exemplo, a palavra quentíssimo. Né? Muitíssimo, né? É muitíssimo. Então, ao invés de falar muitíssimo, você fala muito. Né? Então, quando Jesus fala em verdade, ele está falando um absoluto da verdade. Então, quando ele dava conselhos, né? E é curioso isso aqui, né? Por que, se ele está falando uma verdade absoluta, por que ele apresenta em forma de conselho e não de mandamento? Né? É muito interessante isso daqui, né? É porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. É isso mesmo, conselho você segue se quiser, né? Ele te orienta. Isso desde lá de Deuteronômio 30, quando Deus já fala, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição, a vida e a morte. Eu espero que vocês escolham a vida. Conselhos, né? Mas são conselhos que, se colocado em prática, né, vão trazer uma qualidade de vida muito melhor. Então, assim, tem pessoas, né, infelizmente, né, até de algumas denominações, de algumas religiões, que querem obrigar a pessoa a mudar, né? Querem obrigar ela a se vestir de uma determinada maneira, quer obrigar ela a usar ou não usar algum tipo de adorno, ou colocar ou tirar, né? Nem Deus não faz isso. O que Deus fala é simplesmente, eu vou te falar uma verdade, é melhor que você não fizesse isso. Deus, ele fala, olha, é melhor que você não use bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica vai tirar sua razão, você vai se comportar inconvenientemente, né? E isso não é próprio de quem me representa. Então é isso que Deus fala, né? Agora, se a pessoa quiser utilizar bebida alcoólica, ele não vai matar a pessoa por causa disso, né? Mas é a bebida que vai matá-lo, né? É a bebida que vai matá-lo, ele morre sozinho, né? Mas o que Deus fala, olha, se você não fizesse, você teria mais qualidade de vida. Então, Deus, mesmo que ele expresse uma verdade absoluta, mesmo assim, ele faz isso em forma de conselho, né? Então, ele nunca obriga a pessoa a fazer. Então, ele é um maravilhoso conselheiro. Deus forte, né? E realmente é, né? Um Deus forte. Pai da eternidade. Pai da eternidade é uma
uma expressão avion, né? Que do hebraico. O Pai da eternidade é aquele que contém a eternidade em si, né? É o que gera a eternidade. O Pai é o progenitor, né? O Pai é aquele que gera. Então, o Pai da eternidade é Ele que gera a eternidade, né? É o que eu sempre falo, nós nunca seremos eternos, nem quando Jesus voltar. Nós estaremos na eternidade porque somos ligados ao Pai da eternidade. Somos gerados nele. Príncipe da paz. Ele vem trazer aquela paz que o apóstolo Paulo fala que excede todo o entendimento, né? Então, é o príncipe da paz, que paz não é a ausência de conflitos, não é a ausência de guerra, não é a ausência de problemas. Paz é você ter tranquilidade e confiança apesar dos conflitos e problemas, né? Então, muito bonito isso, hein? Quando a pessoa consegue ter paz, por exemplo, uma pessoa que sofre de uma determinada doença, e uma doença degenerativa, tem muitas pessoas e muitos tipos de doenças assim, diferenciadas. Mas tem pessoas que quando ela descobre a doença, ela passa o resto da vida xingando, brigando, né? Ela fica brava até com Deus, né? Porque é justo comigo, né? Ela vai ter uma piora na sua qualidade de vida psicoemocional, nos seus relacionamentos familiares e no seu relacionamento social. Aquela que faz ao contrário, né, que ela descobre a mesma doença, tem o mesmo problema, mas ela fala assim, olha, tá na mão de Deus, eu tô em paz, tá tranquilo. Muitas vezes ela alcança a cura, né? E mesmo que ela não alcance a cura, como também acontece muitas vezes, né, ela descansa em paz, né? Daí que vem a expressão, né, descansa em paz, né? Descanse em paz, né? Porque é uma paz que não depende da circunstância. Não depende se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho saúde ou se eu estou doente, né? Se tem conflito na família, se não tem, né? É o nosso cântico, né? Que a gente usa, pode cair o mundo, que eu estou em paz. que eu estou em paz, né? Então ele é o príncipe da paz, né? Príncipe da paz, que lindo isso, né? Então isso era uma profecia de como seria Jesus já antes do seu nascimento, né? Já antes do seu nascimento já havia isso. Agora, depois que ele nasceu e que ele cresce e começa o seu ministério, daí a gente tem o texto de Isaías 61, que é repetido pelo próprio Jesus em Lucas capítulo 4, quando ele lê esse texto na sinagoga, né? Então, aqui, o que Jesus fala? Qual que é a sua missão agora como adulto? Ele vai começar o seu ministério com 30 anos de idade, mas é claro que ele já falava antes, né? Então, o que ele fala? A primeira coisa que ele fala é o quê? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, né? Quer dizer, ele respeitava a presença do Espírito na vida dele. A autoridade do Espírito, né? O que está sobre é o que tem autoridade, né? Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Por que ele fala isso? Porque para ele se fazer carne, voltando ao texto lá de Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de Deus. Ele se esvaziando de Deus, ele se torna humano, né? Ele se torna em semelhança aos homens, que é a expressão que está lá na Bíblia. Então, como semelhança humana, ele se faz submisso ao Espírito Santo. Por isso que o texto de Filipenses fala que ele foi obediente. Ele é obediente a quem? A Deus, né? A Deus pelo Espírito. Pelo Espírito Santo, pela Pelo força Espírito. que vem do Espírito. O que ele está mostrando com tudo isso? Como nós devemos ser. Nós somos humanos que, ao conhecermos a Cristo, devemos viver como Ele. Como viver como Ele? Né? Submissos ao Espírito Santo, deixando ser guiado pelo Espírito e ter os frutos do Espírito na nossa vida. O amor, a paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? Então, isso aqui era um conjunto das características de Jesus. Então, qual era a missão dele? Primeiro, mostrar que o Espírito Santo era autoridade sobre ele, como tem que ser a autoridade sobre a nossa vida também. E daí ele fala,
Porque o Senhor mesmo me ungiu. A unção é uma separação para algo especial, né? Então Deus o Pai o ungiu para ele fazer o quê? Em primeiro lugar, pregar as boas novas. pregar as boas novas. E essa expressão boas novas é aquilo que nós chamamos hoje de evangelho. Né? A palavra evangelo, né, do grego, ela foi só transliterada para o português, virou evangelho. Né? Mas a palavra em si, traduzida, quer dizer boas novas. Então, Jesus ele veio trazer boas novas. Quais são as boas novas que Jesus veio trazer? A primeira delas é que a gente tem uma oportunidade de restauração. Né? Que independente dos nossos problemas, dos nossos conflitos, nós podemos ser regenerados. Né? Então, isso é uma novidade. Né? Então ele trouxe as boas novas aos quebrantados, enviou para curar os quebrantados de coração. Coração, a expressão coração aqui, ela se refere muito mais ao raciocínio lógico do que aos sentimentos, mas não que ela dispense os sentimentos, mas ela está relacionada mais ao raciocínio lógico. O que ele veio curar os quebrantados de coração? Aquelas pessoas que já não acreditavam mais, que estavam desesperançosas, né? Que já começavam até a duvidar se Deus existe, se não existe, e daí ele fala, não, eu estou aqui. Né? Deus dizendo, eu quero te curar, né? Eu quero te curar, olha, eu estou aqui, mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, mantenha a sua perspectiva. Né? Então, os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, né? Aquelas pessoas que estão presas nos seus dogmas, nos seus vícios, né, nos seus conceitos, nos seus preconceitos. Né? Então ele veio libertar essas pessoas que estão cativas e que muitas vezes fazem as outras cativas também. Né? Porque quando nós somos cativos do pecado, acabamos influenciando os outros. Escravizando os outros também. Né? Então ele veio por dar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, né? Aqueles que, a ideia do algemado é aquela pessoa que a autoestima dele já baixou tanto que ele não vê mais possibilidade de mudança. Ele ficou trancado, algemado dentro daquela situação. Então Jesus veio mostrar até para esse que acha que não tem mais solução para a vida dele, Jesus fala, não, ânimo, vamos mudar. Vamos mudar, tem solução sim. Né? Não existe casos insolúveis para Jesus. Então, quando nós dizemos às vezes assim, esse daí não tem mais jeito, é nós que não temos jeito de levar Jesus para ele, não é mesmo? Sabe uma expressão popular que eu acho bastante interessante, né? Falando disso, é aquela expressão antiga que algumas pessoas ainda conhecem, né? Pau que nasce torto, morre torto. E eu gosto dessa expressão, né, quando se refere a Jesus, porque esse pau que nasce torto, morre torto, Jesus é carpinteiro. Ele desentorta qualquer pedaço de madeira. Ele desempena, ele desentorta, ele, né? Ele não faz, ele é carpinteiro para isso. Né? Já era a profissão ali do pai, né, que passa para ele, o Jesus carpinteiro, para que o pau que nasce torto, né, possa ser arrumado, possa ser colocado de volta. Então, assim, comemorar o Natal. Acima de tudo, uma festa espiritual para celebrar o amor. O amor de Deus no nascimento de Cristo. Este amor deve permanecer durante o ano. Né? Tem uma música do Roupa Nova que eu gosto muito, já Natal todo dia. É isso, tem que ser todo dia Natal. Todo dia é Natal. Né? Então, se a gente conseguir reproduzir este Natal espiritual, de amor, de esperança, né? De a manutenção da fé, as boas relações familiares, a restauração da família, porque a família foi se perdendo, né? Se nós conseguirmos restaurar isto, é possível, né? É possível que nós consigamos restaurar isto, mas só restauraremos com o amor de Cristo. É mesmo. Que Deus nos abençoe, nós somos cristãos,
porque seguimos a Jesus e nós queremos estar neste Natal representando o nosso amado e compassivo Salvador Jesus. Então, assim, celebrem o Natal, mas celebrem com alegria. É bom decorar a casa, é bom colocar sua árvore de Natal, né? É bom montar o seu presépio. Eu tenho meu presépio em casa, né? Monte, faça a sua decoração, mas não esqueça do motivo principal, que é o amor, o respeito, a unidade, né, com Deus, um amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Vamos orar então, pastor? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui, refletindo sobre a Tua Palavra e sobre Teu amor no nascimento de Jesus Cristo. Amém. Pai, pedimos que essa celebração de Natal, que todos estão se preparando, seja um Natal de alegria, de paz, de restauração familiar, que o Teu amor, acima de tudo, se refaça nas mentes e nos corações daqueles que procuram o Senhor em espírito e em verdade. Amém. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando, que nos ouve neste momento, cada família por eles representada. Que o Senhor conceda da Tua paz, que a nossa vida permaneça em Tuas mãos e sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana e um Feliz Natal. Se preparem desde já, tá chegando. Tá chegando. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.